Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Você já se fez essa pergunta? Por que, de fato, ele é chamado, é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus? Abraão, por exemplo, é chamado de pai da fé. Mas ele também é chamado por Deus de amigo. Amigo. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Este homem segundo o coração de Deus, ele era pastor de ovelhas. Ele era o 7º filho da casa de Jessé. Quando Samuel, enviado por Deus no capítulo 16, para ir até a casa de Jessé, lá em Belém, no interior de Belém, e consagrar um dos filhos de Jessé para ser o sucessor real no lugar de Saul, o pai de Davi, um homem chamado Jessé, colocou 6 dos seus filhos diante do profeta. E quando chegou o primeiro, Eliabe, que era bonito, tipo eu assim, forte, esperto, viçoso, de boa aparência. Isso é só brincadeira, tá, gente? A minha mãe disse que eu era bonitinho. O que aconteceu? Samuel olhou aquele rapaz bonito, bem apanhado, e ele disse: esse é o homem. É esse que Deus escolheu. Está resolvida a questão. E de repente Deus fala, e Samuel ouve a voz de Deus, e Deus diz para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência dele, nem para a estatura dele, porque eu o rejeitei. E então foram passando os filhos, até o 6º filho passou diante de Samuel, e Deus disse: não é nenhum deles. Aí Samuel tem uma bela ideia: Jessé, são só esses os seus filhos? Ele disse: ah, não, tem um outro, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Eles tinham matado um animal, tinham preparado ele, tinham assado a carne, estavam prontos para sentar à mesa, ou sentar em volta da mesa, né? Para comer aquela refeição. E Samuel disse o seguinte: olha, ninguém vai comer um tiquinho de nada, nordestino diz tiquinho, né? Um pedacinho. Ninguém vai comer nem um tasquinho de nada, enquanto Davi não chegar. E quando Davi chegou, Deus disse para Samuel: é ele. Porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Esse homem chamado Davi, talvez tinha aí seus 14, 15, 16 anos quando isso aconteceu. No capítulo 17, Davi ainda continua cuidando de ovelhas, se torna um empresário das ovelhas, de lãs, de carneiro de ovelhas, e o pai dele dá uma ordem: vá levar comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha, lutando contra os filisteus. E Davi então pega coalhada, queijo e mais algumas outras guloseimas e leva para o rei e leva para os seus irmãos. Quando chega lá, ele vê um brutamontes chamado Golias, de 2,95 metros a 3 metros de altura, desafiando o povo de Deus. Por 40 dias aquele homem lançava um desafio 2 vezes ao dia contra o povo de Israel: manda um herói de vocês lutar contra mim. Se ele ganhar, a gente se torna escravo de vocês. Se eu ganhar, vocês se tornam nossos escravos. Proposta simples: morre só um, a gente leva umas bordoadas, mas tudo bem. A gente volta para casa, tem família, né? tem aposentadoria para receber. A proposta parecia até boa, mas quem é que vai enfrentar? Então Saul começou a fazer algumas propostas. Ele disse: olha, eu dou um cabrito para quem enfrentar ele.
E aí foi aumentando a proposta. Ele chegou a proposta de ele dar a própria filha para quem enfrentasse aquele gigante e vencesse. 40 dias depois, quem é que aparece no arraial? O campo de batalha? Davizinho. Ele devia ter entre 22 e 23 anos nessa fase da vida dele. Davi então enfrenta aquele gigante apenas com uma funda que era 2 cordões de couro, mais ou menos desse comprimento, com uma cápsula, uma malha de couro também, onde se colocavam pedras mais ou menos desse tamanho, não era estilingue. Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo que era um estilingue. Pode dar bordoada com estilingue quanto você quiser, não vai derrubar. Mas a funda que jogava pedras a quase 200 metros de distância, porque ele girava e soltava com precisão, ela matava um homem, não aguentaria 2 pedradas, com certeza. Aquele gigante caiu na primeira. Então o que aconteceu? Davi vence, se torna um herói. O povo faz músicas para Davi. Davi é ovacionado diante de todo o reino. E Saul, com ciúme, dor de cotovelo, começa a perseguir Davi. Porque Davi conduzia o povo, o exército para as batalhas e voltava sempre vitorioso. Ele se tornou um grande estrategista. Ele se casou com a filha do rei, ou seja, se tornou um príncipe pelo casamento. Mas o ciúme de Saul foi aumentando cada vez mais, e chegou ao ponto do nosso texto aqui, de onde Davi tira algumas conclusões precipitadas. O tempo todo Davi se torna famoso, se torna o genro do rei, e depois ele se torna rei sobre Judá por 7 anos. 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses depois deste evento que nós vamos ler aqui, 1 ano e 5 meses depois, ele se torna rei de Judá por 7 anos. 7 anos depois, ele se torna rei sobre todo Israel por mais 33 anos. Davi foi rei por 40 anos. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque Deus, quando viu aquele menino de 14 a 16 anos de idade, Deus olhou no coração dele e viu que ele tinha o coração dele consagrado ao Senhor. Davi se tornou um herói de guerra, mas o heroísmo não tomou conta do coração dele. Ele continuou tangendo a sua harpa, ele continuou louvando a Deus. Davi foi ungido pelo Espírito Santo por Samuel, mas ele continuava louvando a Deus, ele continuava nas suas batalhas, e quando ele chega para enfrentar aquele gigante chamado Golias, ele diz para Saul: veio o urso contra o rebanho, eu matei o urso. Veio o leão contra o rebanho, eu matei o leão. Do jeito que Deus me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, eu vou vencer esse filisteu incircunciso que não teme a Deus, que está zombando de Deus. E quando ele chega lá diante de Golias, ele diz: olha, eu estou indo contra você em nome do Senhor, Yahweh, Yahweh Shevaot, o Senhor dos exércitos. Eu não estou indo em meu nome, eu não estou indo em nome do rei Saul, eu não estou indo em nome do povo de Israel, eu estou indo em nome de Yahweh, do Senhor, contra você. Então é contra esse que você tem blasfemado, você tem xingado, e é ele que vai entregar você nas minhas mãos. É ele. Davi se tornou rei, mas o reino não tomou o coração de Davi. Davi se tornou um homem muito rico, riquíssimo, mas as riquezas não tomaram o coração de Davi. Davi se tornou famoso, mas a fama não tomou o coração de Davi. Davi continuou tendo no seu coração
um só amor. O amor a Deus, acima de todas as coisas. Ele foi um homem muito amicíssimo do filho do rei, seu cunhado, chamado Jonatas. Ele se tornou amigo dos seus guerreiros, 600 guerreiros que o acompanhavam. Mas, em primeiro lugar, no seu coração, estava o seu temor e o seu amor a Deus. É por isso que Deus o chama de um homem segundo o seu próprio coração. Porque Deus, que é dono de todo o universo, que conhece e tem todo o poder, e conhece todas as coisas, Ele olhou para mim, olhou para você, e Ele derramou o seu amor sobre a sua vida, quando deu o seu único filho para morrer em meu lugar e em seu lugar naquela cruz. Davi consagrou a sua vida a Deus. Deus consagrou a vida do seu filho por você. Amém? Quando perguntarem para você, por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Agora você sabe. Porque Deus tem um coração assim. Ele ama você. Ele anseia pela sua presença. Então, quando você se dobra o joelho do lado da sua cama e ora, isso alegra o coração dele. E é isso que João vê. É como um perfume, é como um incenso que vai chegando à presença dele. Então, não se envergonhe de orar. Muitas vezes nós vamos para um restaurante, daí a gente olha para lá, olha para cá, e faz uma oração tipo assim, relâmpago. Senhor, obrigado. Não tenha vergonha de orar. Não tenha medo de orar. Não tenha medo. Também não seja exagerado. Não tente chamar a atenção de todo mundo para você. Jesus diz que quando a gente ora, a gente deve entrar no quarto, fechar a porta e falar ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto nos recompensa. A gente não tem que ser que nem o fariseu que vai lá no canto da praça e levanta os braços e diz, Deus, eu estou aqui, presta atenção, agora eu vou falar contigo, dá atenção aqui, viu? É nós que temos que dar atenção a Deus, e não é Deus que tem que dar atenção a nós. Quem é Deus de quem? Mas esse mesmo homem, Davi, chegou um momento na sua vida, depois de 4 anos, talvez 3 anos e meio, 4 anos, sendo perseguido por Saul por todos os lugares. Por todos os lugares, ele tomou nas suas mãos as decisões. Ele não consultou mais a Deus o que devia fazer. Então, olhe para o texto agora, 1 Samuel capítulo 27, nós vamos ler apenas até o versículo 7, mas todo o capítulo até o versículo 12 faz parte de nossa meditação, amém? Ele diz assim, porém Davi disse ao seu coração, algum dia ainda morrerei pelas mãos de Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel, assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, com os seus 600 soldados que estavam com ele. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os que seguiam, cada um com a sua família, e Davi com as suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, que era esposa de Nabal, o Carmelita. Quando contaram que Davi havia fugido para Gate, Saul desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis, se tenho o teu apoio, dá-me lugar numa das cidades do país para que eu possa habitar ali, pois por que o teu servo habitaria contigo na capital ou na cidade real? Então Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Davi habitou na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. 16 meses ele habitou naquele lugar, naquela cidade. O que provoca nuvens escuras na sua vida? Davi se tornou uma celebridade.
Todo mundo conhecia Davi, todo mundo conhecia a história de Davi, todo mundo sabia o que Davi havia feito. Aliás, fizeram músicas para Davi. Mas ao mesmo tempo que ele tinha todo o reconhecimento do povo, o seu sogro queria matar ele. E essa angústia de fugir da perseguição do seu sogro levou Davi a dizer ao seu coração: pode ser que ele consiga alcançar o seu intento. Nesta hora, Davi não confiou no Senhor, porque o Senhor o ungiu para ser rei no lugar de Saul. E se Deus ungiu ele para ser rei no lugar de Saul, Deus não permitiria que ele morresse. Chegou uma ocasião em que o rei Saul, perseguindo Davi, ia por um lado do monte, enquanto Davi e o seu exército dava a volta pelo outro lado do monte. Talvez menos de 50 metros os separava. Saul entrou na caverna e foi tirar uma soneca. Davi teve a oportunidade de cercear, de tirar a vida do seu perseguidor. Davi vai então e corta a orla da veste, só a barra. A atitude de tocar no ungido do Senhor trouxe para Davi uma compulsão de um arrependimento ímpar. Arrependido, ele pediu perdão. Ele disse para Saul: Saul, a sua vida estava nas minhas mãos, mas eu te peço perdão porque eu toquei no seu manto. Hoje a gente vê pessoas querendo a cabeça de quem está no governo, nunca dobraram o joelho, nunca pediram para Deus abençoar da sabedoria para Dilma, nunca pediram para Deus dar sabedoria para o governador do nosso estado, para o prefeito da nossa cidade, mas tem coragem de abrir a sua boca para criticar e falar contra aqueles que Deus constituiu como presidente, governador, prefeito. Não está na minha mão, nem na sua mão, o direito de crítica. Sabe por que muitas vezes Deus se cala a nosso respeito? Porque nós estamos tocando nos seus ungidos. Isso vale para ministério, para a liderança de uma célula, isso vale para o ministério pastoral, isso vale para a convenção, isso vale em todos os lugares. Deus é a autoridade suprema. Davi entendeu isso muito bem, por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele temia a Deus. Noutra ocasião, o exército todo estava dormindo. Davi entra pé por pé no meio de todos os soldados, vai lá e pega a lança, e pega a botija de água que Saul usava, e vai distante, diz: está aqui, ó. Se eu quisesse tirar a sua vida, eu já teria tirado. Então você para de me perseguir e você comece a buscar a Deus, porque esse exército que está à sua volta não pode te proteger, mas Deus pode. Deus tem tudo na palma das suas mãos. O universo, com mais de 200 milhões de galáxias e mais de 100 milhões de galáxias anãs, Deus mede com palmos. O nosso Deus é muito maior do que o universo todo, que os cientistas ficam esbabacados olhando para o tamanho desse universo e ficam esbabacados olhando para seres tão minúsculos que precisam de microscópios eletrônicos para poder enxergar. E a complexidade desses seres são de um requinte tão profundo que homem nenhum é capaz de reproduzir. Esse é o nosso Deus. Por que surgem nuvens escuras sobre a nossa vida? Porque ainda que Davi seja um homem segundo o coração de Deus, ele também passou por dúvidas e provações e tentações. Você conhece a história de Davi. Ele foi tentado por uma jovem, uma mulher recém-casada, ou casada há algum tempo, com um homem chamado Urias. O nome dela Batseba. Ele não pediu conselhos a Deus, ele tomou a decisão de ir para a terra de Gate, se unir com o inimigo do seu povo. Aparentemente, se você olhar, deu certo. Aparentemente, quando nós tomamos uma decisão e pensamos: poxa vida, eu já sou experiente o suficiente, eu não preciso nem pedir a opinião de Deus. Deus deve estar muito ocupado fazendo muitas outras coisas, lidando com galáxias para uma não bater na outra, com planetas, com sóis que podem estar surgindo ou se perdendo. Por que eu vou preocupar Deus com uma coisa tão pequenininha? Com o meu relacionamento com meu filho,
o meu relacionamento com o meu pai, o meu relacionamento com o meu irmão, por que eu vou pedir a opinião de Deus? Deus deve estar muito ocupado com muitas coisas mais importantes do que essas. Eu já sou grandinho, eu sei lidar com essa situação. E aí, nós tomamos decisões que provocam nuvens escuras sobre a nossa vida. O sol vai se toldando. Nós não vemos mais estrelas. Nós não vemos mais o norte. Nós não vemos mais o rumo. E o nosso coração começa a se derreter como cera dentro de nós. Eu não sei você, mas eu já passei por situações assim. Em primeiro lugar, o que provoca nuvens escuras na nossa vida é ter um ponto de vista humanista da vida. É achar que Deus não está nem aí com a nossa vida. Já viu aquele ditado, quem manda no meu nariz sou eu? Deus não tem nada a ver com a minha vida? No primeiro tropeção, no primeiro arranhado do nariz, ai Deus! Não seria melhor pedir a opinião dele primeiro, para depois evitar o mercúrio, o esparadrapo, o band-aid e a vergonha? Seria muito prudente agir com prudência. Em primeiro lugar, é olhar e avaliar sempre o problema pela capacidade humana. Quando nós temos uma perspectiva humanista da vida, nós analisamos tudo pela capacidade do homem. Ah, isso eu posso fazer, isso eu aguento. Não, isso aqui, não, mas isso eu aguento. Dali a pouco você assume tantas coisas que você se vê doidinho e não consegue cumprir seus prazos, não consegue cumprir seus compromissos, se assume coisas demais, porque você avaliou tudo pela sua capacidade. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não avaliou a sua capacidade, enfrentando um guerreiro, um gigante, com experiência vasta no campo de batalha, com crueldade ao quadrado. De fato, ele era um bestas quadrados plus. Davi não avaliou dessa forma. Davi avaliou aos olhos de Deus. Você tem enfrentado o Senhor dos Exércitos. E é em nome dele que eu vou contra você. Eu não vou porque eu tenho capacidade, mas eu vou em nome do Senhor. Essa é a maneira horizontal de avaliar as coisas. A segunda maneira que, quando nós temos uma vista humanista das coisas, nós avaliamos no sentido vertical. Nós tomamos decisões sem orar. Nós não pedimos a opinião de Deus, não perguntamos se Deus concorda ou não concorda, o que a palavra de Deus tem para dizer sobre esse assunto. Então nós rejeitamos o sentido vertical. Terceiro lugar, quando nós temos um ponto de vista humanista da vida, nós começamos a entrar em pânico, a nossa alma se derrete, nós enfrentamos um problema interior. Primeiro, a visão horizontal. Rejeitamos a visão vertical. E então a gente se destrói por dentro. Por deixarmos de tomar passos simples numa decisão. E quarto e último, é agir sozinho. Ele não pediu conselho para ninguém, você reparou no texto? Ele tinha 600 soldados juntos com ele. Ele não pediu opinião de ninguém. No capítulos anteriores, quando Davi vai para a guerra, ele chama um sacerdote que tinha uma estola sacerdotal, ele consultava a Deus através daquele sacerdote, e Deus respondia para ele. Mas quando ele decidiu ir para Gate, para a casa do inimigo, ele não pediu opinião para ninguém. Ninguém. Você já reparou que quando a gente quer fazer uma coisa errada, a gente não pede opinião para ninguém? E se alguém perguntar alguma coisa, a gente já sobe na ponta dos cascos. Opa! Na minha vida mando eu. Você botou comida na mesa alguma vez? E aí a gente começa a usar argumentos e agressividade. Como a gente é mau. Quantas vezes nós ferimos pessoas que nós amamos com palavras que ferem, machucam o coração e tatuam no coração daquela pessoa algo que vai ficar para sempre, para a vida inteira. A gente está tatuando na vida, na alma das pessoas, muitas
coisas que vão ficar para a eternidade. Talvez aquela pessoa nunca vá te perdoar de coração. São cicatrizes que ficam. Então, no relacionamento conjugal, vamos pensar assim, para nós, como é que a gente come isso? Eu digo para minha esposa que a gente todo dia quase, com exceção de alguns dias, a gente tira a manhã para ler a Bíblia, para orar e para conversar. Eu chamo isso de teologia do chimarrão. Aí ela fala assim, mas e daí? Isso aqui. Tá. Agora como é que a gente come isso? Matar, limpar, assar, temperar, tudo bem. Agora como é que a gente come? Eu quero saber como é que isso funciona no meu dia a dia, na minha vida. Como é que você vai aplicar esse ensino que Davi nos dá, através do Espírito Santo que registrou essas escrituras aqui, como é que você vai colocar isso em prática na sua vida? Dentro da sua casa. Como filho, você pede opinião, primeiro a Deus, depois ao seu pai para ver se confirma. Faça um teste, faça uma prova. Ore a Deus sobre um certo assunto. Eu sei que as meninas querem casar de todo jeito, tem mais meninos ou menos meninos do que menina, e alguns meninos, né, já não sabem mais se são meninos ou meninas, e aqueles que são homens já estão compromissados, parece passarinho na gaiola, já estão presos, já entrou em extinção a raça humana chamada homem. Então, você fica assim preocupado, mas será que eu vou casar um dia? Pensa para Deus. Peça para Deus. Ah, mas aquele menino é muito bonito, ele é um charme só. Peça para Deus, consulte a palavra de Deus. Ele é temente a Deus? Se não for, descarta. Senhor, eu enxerguei errado, desculpa. Vamos para frente. E se é a pessoa, peça confirmação a Deus. Se o pai e a mãe gostarem do cidadão, amém. Já é uma pessoa confirmando. Conversa com o seu pastor, com a esposa do pastor, com a líder de célula. Peça orações. Não entra numa enrascada. Depois é difícil de sair. Davi morou 1 ano e 4 meses naquela cidade. Se você for para o capítulo 30, você vai saber por que ele saiu da cidade. Porque os amalequitas vieram e queimaram tudo, levaram a esposa dele, levaram as esposas dos outros, levaram os idosos, levaram as crianças, levaram os animais, todos. Levou tudo embora. Às vezes a gente só sai de uma enrascada quando Deus manda um raio do céu e o bicho pega fogo e a gente, opa, o que a gente às vezes considera um desastre é um livramento de Deus. Estude a história de Davi, vá para o capítulo 30 e faça isso em casa, não aqui. Porque eu sei que meu tempo já está se escoando pela ampulheta, né, e o meu relógio já está marcando quase 9 horas, e eu tenho 2 princípios ainda para repassar para vocês. Amém? Amém? Coloque em prática. Não fique apenas no quem sabe, talvez já sou experiente o suficiente, já aprendi bastante, a vida me ensinou. Não, a sua vida não ensinou tanto quanto Deus sabe. Amém? Amém? Segundo lugar, quando a gente olha para essa decisão humanista, a gente despreza, em primeiro lugar, o conselho de Deus. Em segundo lugar, o conselho de alguém mais experiente. A gente está desprezando Jesus. Porque na nossa semelhança, Jesus foi tentado em todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas na nossa semelhança, mas não pecou. E ele venceu tudo e está sentado aonde? Do lado direito do Rei Eterno, do Deus Todo-Poderoso. E ele conhece a sua luta e a minha luta. Então, se tem alguém que você deve invocar no momento de qualquer decisão, ou até antes de sair de casa, é a opinião de Jesus. Segundo lugar, o que provoca nuvens escuras na nossa vida é ter um raciocínio, um pensamento pessimista. Sabe aquela pessoa que tudo vai dar errado? Até o que já está certo, ele acredita que ainda pode virar o jogo, e pode dar errado ainda. Ele é tão pessimista que ele acha que ele nasceu com 2 pés esquerdos. Ele é tão pessimista que ele acredita que se ele fizer alguma coisa, vai dar uma ajuda para a sorte. Eu não preciso de sorte. Infelizmente,
a raça humana acredita que pode dar um pezinho de coelho para sorte. Tadinho do coelho, perdeu a pata. Se desse sorte, ele não tinha perdido a pata. Se ferradura desse sorte, o cavalo não tinha perdido ela. E aí vai. Nós não precisamos de sorte. Nós precisamos do Deus eterno que conhece todas as coisas, que está acima de todos os governos, como nós cantamos agora. Ele é rei dos povos, ele é senhor dos povos. O governo federal, a economia pode estar à bancarrota e você ter prosperidade. Deus diz, eu sou dono da prata e dono do ouro. Ageu capítulo 2, versículo 8. Ele é dono da prata e do ouro. Não é você, não é o governo. Deus pode transformar aquilo que para o mundo parece um desastre, uma catástrofe, em vitória, em prosperidade. Deus é poderoso para transformar as coisas. Então, o que é ter um raciocínio pessimista? O foco está na incerteza. Pode ser que. E se? E se eu fizesse assim? E se eu fizesse assado? Se eu fizesse frito ou cozido? Como é que ia acontecer? Em segundo lugar, o foco está no eu. Nas minhas forças, na minha capacidade, no meu poder, no meu conhecimento. Eu começo a medir a situação por mim. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele diz que aquele que mede-se por si mesmo é insensato. Não tem bom senso. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5, Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós. João capítulo 13, quando Jesus está com seus discípulos à mesa para celebrar a Páscoa, Jesus pega a toalha, pega uma bacia, coloca água naquela bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele disse assim, eu sou o Senhor, mas eu não vim para ser servido, mas para servir. Para servir, nunca se considere mais do que o outro. Jamais. O Filho de Deus que está acima de todas as coisas, que recebeu toda a primazia no céu, na terra e debaixo da terra, ele veio para servir. Então quem serve? Serve. E quem não serve? Não serve. Você vai ver como Deus vai derramar bênção na sua mão quando você começar a servir. Quando você começar a abençoar a vida dos outros. Quando você começar a ajudar as pessoas. Você vai ver como é que Deus vai derramar abundante graça sobre a sua vida. É mais ou menos como o Rio Jordão. Você tem na sua Bíblia lá aquele mapa de Israel. O Rio Jordão nasce lá em cima no Monte Hermon. E ele vem descendo, serpenteando entre as montanhas. Ele cai num vale. E aquele vale encheu-se de água doce do Rio Jordão. 11 quilômetros de largura, 22 de comprimento, que é chamado de mar, Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, do jeito que você quiser chamar, mas é o mesmo lugar. Aquele mesmo Rio Jordão, ele sai daquele lago, e ele continua serpenteando, entra outros afluentes dentro dele, e ele cai dentro de um outro lugar, um precipício que está a 400 metros abaixo do nível do mar, e dali tem 400 metros de profundidade, é chamado Mar Morto. A água toda termina ali, não tem vida nenhuma naquelas águas. Quando você recebe da graça de Deus, da bênção de Deus, você tem que passar adiante. Você não pode reter para você. Começa a abençoar a vida das pessoas, começa a ser generoso. Começa a ofertar com generosidade. Toda vez que você vier nesse lugar aqui, traga uma oferta ao Senhor, porque Deus disse, nenhuma alma deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Será que Deus estava brincando quando Ele falou isso? Seja R$2, seja 50 centavos. Nunca se apresente diante do Senhor de mãos vazias. Esse é um princípio que eu aprendi e tenho ensinado para minha família e tenho ensinado na igreja também. Nós queremos bênção de Deus. Quem não quer bênção de Deus aqui? Levante a mão. Quem não quer bênção de Deus? Todos nós queremos, não queremos? Qual é a maneira de recebermos bênção de Deus? Paulo ensina na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9. Quem semeia pouco, colhe pouco. Ele está falando de oferta generosa. Ele não está falando de dízimo. Dízimo é nossa responsabilidade. É a legislação do reino. Quando Jesus nos salvou, Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Agora nós pertencemos a um reino.
Todo rei tem taxas, tem impostos. No reino de Deus não é diferente. Todo reino tem uma legislação, uma constituinte. Nós temos a constituinte do reino, está aqui na nossa mão. Todo reino tem um governante. Quem é que nós dizemos que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que governa sobre os céus e sobre a terra? Quem é que diz que recebeu toda a autoridade do céu e na terra? Jesus. Nós temos uma língua. Nós temos uma pátria. Uma pátria. Na semelhança de Abraão e de todos os outros que andaram em Canaã, eles andaram na terra da promessa como se fossem estrangeiros. Quando Jesus voltar e estabelecer o reino milenar dele aqui, que ele prometeu nas Escrituras, quem é que vai tomar posse dessa terra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós andamos como estrangeiros aqui. Compramos, mas vivemos como se nada possuíssemos. Usamos as coisas do mundo, mas nós não somos usados por elas. Assim como Davi era rei, mas o reino, o trono não tinha Davi. Ele era riquíssimo, mas a riqueza não tinha Davi. Quando ele comete outro tipo de estupidez, ele manda fazer o censo sobre todo o povo de Israel. Deus manda uma praga que mata 70 mil pessoas em 3 dias. Ele vai naquele monte chamado Moriá, o mesmo lugar onde Abraão ia oferecer Isaac como sacrifício. E aquele homem diz assim: não, eu dou para vocês, não precisa pagar. Davi disse: eu não vou dar nada para Deus que não me custe nada. Esse é um homem segundo o coração de Deus, que comete erros, reconhece, se arrepende e se emenda. Ele restitui. Quando Jesus, em Lucas capítulo 19, está passando pela cidade chamada Jericó, ele vê um homem baixinho, chamado Zaqueu, e diz: Zaqueu, desce desse sicômoro, eu vou ficar na tua casa essa noite. E Jesus foi hospedado por Zaqueu. E depois de Jesus conversar com Zaqueu, Zaqueu diz assim: pessoal, é o seguinte, tomei uma decisão. Eu vou dar metade dos meus bens, eu vou vender e vou dar para os pobres. E se alguém eu defraudar, eu vou restituir 4 vezes, porque esta é a lei. Se alguém roubar uma coisa, se roubou um cabrito, devolve 4 cabritos. Aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu entendeu a lei da restituição. Às vezes eu ofendo você. Como é que é seu nome? Adria. Eu ofendo a Adria. Você, não, a gente já se conversou. Eu não faço reparação. Eu não faço reparação. E a gente vai indo. Daqui a pouco a vida da gente começa a ficar pesada. E a gente não sabe por quê. As coisas começam a puxar a gente para trás e a gente não sabe por quê. E a gente não faz igual Davi. No Salmo 139 ele diz assim: Senhor, dá uma olhadinha no meu coração, vê se nele tem algum caminho mau, e me conduz pelo caminho reto. Sonda-me. O Senhor me conhece mais profundamente ainda. Venha, dá uma examinada. Como é que está o meu coração, Deus? Não é nós que temos que fazer uma análise assim: deixa eu dar uma olhadinha no meu coração. Como eu sou bom, eu ajudei o fulano e tal outro dia, né? Eu estou assim com Deus, ó. A gente se faz uma autoanálise muito positiva. Quem aqui não se ama? Todos nós nos amamos. Todos nós gostamos de nós, não gostamos? Alimentamos nosso corpo, nos vestimos, nos banhamos, nos perfumamos. Num calor desse a gente prefere um sorvetinho de vez em quando, um churrasco, ou não? O dia que você fizer churrasco, pode me convidar. É pertinho aqui, 28 quilômetros aqui, eu estou aí. Estou na roda. Eu amo churrasco. Aliás, o pastor Lúcio me convidou outro dia para comer um churrasco na casa dele. Ele faz um churrasco. Como eu sou capixaba, eu me deito nas cordas e deixo os outros fazer.
Mas eu posso fazer também. Se você quiser ir lá em casa também, está convidado. Só me avisa antes. Senão você vai ter frango frito. Omelete. Ok? Terceiro lugar. Não vamos olhar aí os exemplos dos discípulos, né? O foco está no eu, nas minhas forças. Aqui, o exemplo dos discípulos, eles olham para 5 pães e 2 peixes, e eles dizem assim, o que é isso para tanta gente? Jesus disse, manda sentar todo mundo. Ele orou, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que devia ter, eu acho que mulheres sempre tem mais, não sei por que eu acho isso. Mas eu acho que tinha mais do que 10.000 pessoas ali, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestas cheias. Sobrou mais do que tinha no começo. Quando nós temos uma visão pessimista, nós retemos aquela semente, nós não depositamos a semente. Mas quando você deposita nas mãos de Deus, Ele faz multiplicar, assim como Jesus depositou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes nas mãos de Deus. E multiplicou-se. E quando nós ofertamos na igreja, no reino de Deus, abençoamos a vida da pessoa que está necessitada, nós estamos semeando para Deus. É a lei da semeadura. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10, que quem semeia, colhe. Quem semeia para a carne, colhe corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida. Torne participantes de todos os bens aquele que os instrui. Terceiro lugar, é ter uma lógica racionalista. Nós somos muito racionais. Eu sou bastante racionalista. Você não é? A gente é muito racionalista, mas com Deus essa lógica não funciona. Com Deus é 720 litros de água que é transformado em vinho em questão de segundos. A nossa lógica não funciona com Deus. Com Deus é andar em cima das águas. E quando Pedro viu Jesus andando em cima das águas, depois que ele fez aquela multiplicação dos pães, ele disse, se és o Senhor, manda eu andar por cima das águas contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro começa a andar. Eu sempre olhei para Pedro e disse, Pedro, homem de pouca fé. Né? Porque começou a afundar, ele olhou o vento, começou a racionalizar as coisas e começou a afundar e disse, Senhor, me socorre. Mas o que dizer dos outros 11, que nem desceram do barco? Eu prefiro afundar na água do que nunca nem ter tentado andar sobre ela. E a gente é muito pessimista. A gente é muito pessimista. Não vai dar certo. Minha irmã veio aqui fazer a primeira vez que fez a direção aqui. Mas será que vai? Confia. É o Espírito Santo que está nos dirigindo a vida. Ele é Deus, Ele sabe da nossa capacidade. E sabe que a gente é incapaz. Por isso que é Ele que nos fortalece. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Se você foi chamado por Deus, pelo Evangelho de Deus, para você pertencer ao reino de Deus, confia que Deus vai colocar palavras na sua boca. Ele disse naquele dia, vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai dar a palavra para vocês e não vão poder resistir. Por mais filósofos e sábios que estiverem ali te ouvindo, eles não vão conseguir te derrotar no seu raciocínio lógico e racional. Porque aquilo que o Espírito Santo vai dizer e vai colocar na sua boca é algo que destrói todo o raciocínio lógico humano. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios. Ele diz que Deus considerou loucura a sabedoria do homem. Loucura. Porque pelo seu próprio raciocínio, os homens não encontraram Deus. E sabem que Deus existe. Mas eles não encontraram Deus. Terceiro lugar. O que provoca nuvens escuras em nossa vida é ter uma lógica racionalista. Nós começamos a encontrar socorro no inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É ruim? Não, o teu inimigo continua sendo o teu inimigo. Por mais propostas tentadoras que ele possa oferecer a você, na verdade ele quer só criar uma armadilha. Você já viu pegar passarinho colocando a foto de um gato dentro da arapuca? Dentro do alçapão?
Não, você coloca alpiste, você coloca a comida que ele gosta, ele é atraído, e depois que ele está preso, não adianta, ele não sai mais. O inimigo das nossas almas, ele sabe daquilo que nós necessitamos, ele conhece, ele sabe onde é o nosso ponto fraco, e ele sabe onde é o nosso ponto forte também. Se você estiver avançando para Deus e no conhecimento de Deus, ele tenta puxar você para trás. E quando ele percebe que não consegue segurar você, ele te dá um empurrão. Aí você cai no orgulho. Você diz, porque quando eu prego, a coisa acontece. Quando Satanás não consegue te impedir, ele te empurra para você cair, para você ralar a cara. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Produz uma falsa segurança. Quando nós nos aliamos com o inimigo, nós temos uma falsa segurança. Nós estamos, na verdade, inseguros. Terceiro lugar, produz uma falsa sensação de alívio. Saul parou de me perseguir. Estou aliviado. Os amalequitas destruíram tudo. Levaram esposa, filhos, gado, camelos, ovelhas, tudo. Deixaram só cinza no lugar. Só cinzas. Cessa a produção. Durante 1 ano e 4 meses que Davi morou em Ziclag, Davi não produziu um único salmo de louvor a Deus. Quando nós nos aliamos ao inimigo, nós nos tornamos improdutivos. Improdutivos. O que provoca nuvens escuras na vida? Em primeiro lugar, ter um ponto de vista humanista. Pensar só antropocentricamente. Só com a sua própria mente, a mente humana. Rejeitar toda a ação e direção do Espírito Santo de Deus. Segundo, ter um raciocínio, um pensamento pessimista. Tudo vai dar errado. Eu vou morrer mesmo. Pensamentos negativistas vêm à minha memória toda semana, quando não todos os dias. Sou obrigado a rejeitá-las. Racionalmente eu sou obrigado a rejeitá-las, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele é maior do que o meu pensamento negativo, que as minhas capacitações. Ele é maior. Terceiro lugar, é ter uma lógica racionalista. Agora, o que produz esperança na vida? Rollo May, ele diz essa frase bem interessante. Ele diz que o homem é o único animal que, quando perde o rumo, corre mais rápido. Quando a pessoa está progredindo, ela vai devagarinho, vai crescendo, não é verdade? Vai crescendo no conhecimento, na estabilidade, família, filhos. Quando ele perde o tino, em um mês, em uma semana, tudo que ele construiu, levou 20 anos construindo. O homem é o único animal que, quando perde o caminho, corre mais rápido. O animal, quando perde o caminho, o seu trilho, ele para. Ele começa a olhar a paisagem, o ambiente onde ele está, ele começa a farejar para ver se ele encontra, e ele procura voltar para o trilho de onde ele veio, para voltar para o caminho que ele estava indo. Mas nós não somos como os animais, por causa do racionalismo, por causa do pessimismo e por causa da nossa maneira de pensar, sempre como o homem pensa. E aí a gente acha várias desculpas, dizendo, todo mundo faz, o que tem? É só uma vez. E a gente vai achando desculpas. E vai dando desculpas. Vai fazendo concessões. Vai dando espaço. E o inimigo vai se adonando do nosso coração, da nossa mente, do nosso sentido. E nós paramos de raciocinar como deveríamos pensar. O que produz esperança na vida? Salmo 37, versículos de número 3 a 6, vamos ler juntos? Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Sem sombra. Deus é a nossa esperança. É o mesmo Davi que escreve isso aqui. O Salmo 37, e o seu irmão, que Asaf escreveu, é o Salmo 73. No Salmo 37, o salmista diz assim: não fique zangado por causa do cara que faz coisa errada e se dá bem. O Salmo 73, Asaf diz assim: eu estava olhando os caras que fazem coisa errada, estão se dando bem, estão tendo prosperidade. No Salmo 37, ele diz o seguinte: não faça isso, isso não vai acabar bem. No Salmo 73, Asaf diz: eu pensava nessas coisas, meus pés quase resvalavam, eu quase caí, até que eu entrei na casa do Senhor e comecei a meditar no futuro, no fim, e cheguei à conclusão que não vale a pena ter um pensamento racionalista, nem um pensamento humanista e nem pessimista. Deus está no controle, Ele continua no controle. O profeta Isaías, no capítulo 6, no capítulo 1 a 5, ele fala: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. E no capítulo 6 ele entra no templo porque ele era um sacerdote e ele tem uma visão do trono de Deus, ele diz: ai de mim. O capítulo 6, verso 1 diz que Isaías teve essa visão no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi rei por 52 anos. Foi um dos períodos de maior prosperidade em Israel. E quando ele morreu, o povo pensou: e agora? O que vai acontecer? A economia vai à bancarrota. Aí Isaías vê quem sentado no trono? Deus. Os reis da terra podem morrer e vão morrer. Os governantes hoje são eleitos, amanhã sendo depostos, outros são eleitos no seu lugar, mas Deus continua no governo. A não ser que nós sejamos cidadãos apenas dessa terra. Então, trata de se preocupar, fazer investimento em debêntures, CDBs, RDBs, dólar, compre ouro, se preocupe. Mas se preocupe bastante, porque você precisa de um cofre muito grande e inexpugnável. E Jesus diz o seguinte: se você fizer isso, o ladrão vai abrir e vai levar embora. A traça vai roer, e tudo que você acha que é bom, vai se perder. A ferrugem vai destruir o Camaro que você construiu, que você comprou. Não adianta. Ele já era amarelo, vai ficar da cor da ferrugem. Brincadeira. Construa um tesouro no céu. Sabe por quê? Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Jesus diz que onde tiver o teu tesouro, o seu coração vai para lá. Não é o tesouro que segue o coração, é o contrário. É o coração que segue o tesouro. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, teu coração vai para lá. Porque lá está o teu tesouro, lá está a tua esperança, lá está a sua confiança. Você está investindo no céu. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Então, o que produz esperança? Em primeiro lugar, entrega total. Segundo lugar, confiança absoluta. Entrega total, confiança absoluta. Nós não podemos confiar em Deus 50%. Ou você está dentro ou você está fora. É por isso que nós batizamos a pessoa por imersão. Às vezes eu converso com pessoas, aqui em Getúlio Vargas, um senhor de 87 anos de idade, chegou para mim, eu fui lá visitar ele e perguntou: pastor, o senhor acha que eu tenho que ser batizado? Eu falei: na hora. Para quem você vai perguntar? Deus me mostrou pela palavra dele que o batismo é por imersão, para significar que eu morri para esse mundo e nasci para Deus. Você vem perguntar isso logo para mim? Mas na hora. Batizei no dia 19 de maio de 2013. Lá no Paraná, em Guaíra, quando eu pastoreei lá, tinha um homem de cadeiras de roda, 91 anos de idade. Ele queria se batizar.
Os irmãos carregaram ele nos braços para dentro do batistério. A igreja chorou. Aquele homem, eu saí de lá, ele continuava vivo. Fiquei 5 anos em Guaíra. Eu visitava ele cada 10 dias, 15 dias eu visitava ele, levava o violão, cantava louvores, lia a Bíblia para ele. Ele era analfabeto. Eu não conheci um crente com maior fé do que aquele homem. Eu nunca ouvi da boca dele uma murmuração, uma reclamação, e ele ficava deitado o tempo todo. Ele não tinha ar-condicionado no seu quarto, mas eu nunca vi aquele homem tecer um único comentário de reclamação. E a gente reclama de tantas coisas, não é verdade? Então, o que pode produzir esperança? Entrega total. Confiança total. O que produz nuvens escuras na sua vida? Ter um ponto de vista humanista, ter um pensamento pessimista, ter uma lógica racionalista. Então, queria convidar você para orar, consagrando esta mensagem do coração de Deus, através da vida do homem que é um homem segundo o coração dele, para o seu coração e para o meu coração. Amém? Nos coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Você tem a liberdade de orar e conversar com Deus nessa hora. Fale com Ele. Expresse sua gratidão. Peça a Ele que lhe venha ao seu coração. Se você tomou alguma decisão errada, sem pedir conselho a Ele, peça perdão. Faça como Davi. Reconheça. Peça perdão. E volte-se para o Senhor. O Senhor é poderoso para mudar a sua sorte. Nós não precisamos de sorte conforme o mundo crê, porque nós temos o Senhor que governa os céus e a terra. E Jesus diz que nenhum passarinho cai na terra sem o consentimento dele. Gente, nós não conseguimos transformar um fio de cabelo branco ou preto ou aumentar um meio metro no curso da nossa vida. Nós não podemos fazer isso, mas Deus pode. Um homem estava cheio de doença, Deus disse, você vai morrer. Ele se voltou para Deus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus disse para Isaías, Isaías, volta lá e fala para o rei Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Deus pode mudar o seu próprio decreto. Quando você ora, quando você clama a Deus, Deus muda até mesmo aquilo que ele já disse. Ele mandou o profeta Isaías dizer para Ezequias que ele ia morrer. Ele devia colocar a ordem na casa dele. Mas quando ele chora diante do Senhor, Deus muda a palavra dele mesmo. Quantas vezes a Bíblia diz que Deus se arrependeu e mudou? Os decretos de Deus nunca serão mudados. Os decretos que dizem respeito à ressurreição, à vida eterna, à salvação. Isso nunca Deus vai mudar, porque Deus não muda. Mas com respeito à sua vida particular, pessoal, Deus pode mudar. Como mudou a vida de Davi. Como mudou a vida de Ezequias. Eles se arrependeram. Como mudou a vida daquele filho gastador que saiu de casa, despendeu todos os seus bens com prostitutas, com bebedeiras, com milança. Ele voltou arrependido para a casa do pai e o pai o restituiu. Deus é poderoso para fazer isso. Se você tão simplesmente reconhecer suas falhas e pedir a Ele perdão e se reconciliar com Ele. Pai querido, diante dessa palavra do Senhor, Pai, eu me coloco junto com a sua igreja, com o seu povo, nesta hora, reconhecendo que muitas das decisões que nós tomamos foram puramente humanas, foram pessimistas, às vezes irracionalistas. Muitas vezes deixamos de dar um passo de fé, porque nós estávamos apenas avaliando a nossa própria capacidade e nossa própria força. Perdoa-nos, Senhor. Diante desse novo ano que se abre diante de nós com tantas oportunidades, tantos projetos, Senhor, nós queremos nos colocar na brecha a favor de pessoas que ainda não conhecem o Teu amor, para que tenham uma vida plena. Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida plena. O inimigo vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tivéssemos uma vida plena, Pai. Nós não queremos deixar esse lugar sem tomar uma decisão de uma vida plena contigo. Senhor, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua bênção, Senhor. Senhor, queremos ser como Davi e dizer, Pai, sonda-me, conhece o meu coração e vê se há nele algum caminho mau, alguma coisa que precisa ser consertada, me dirige pelo caminho da vida. Senhor, Tu és o caminho,
Tu mesmo disseste, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, é pelo Senhor que nós estamos chegando ao trono do Pai. Pai, e é nesse nome, no nome de Jesus de Nazaré, que nós entramos na presença do Senhor, pedindo perdão ao Senhor, pedindo reconciliação ao Senhor, pedindo força para mais um ano, força para enfrentarmos os problemas, força para sermos pessoas que perdoam, que estende a mão àquele mesmo que nos feriu. Pai querido, dá-nos um coração humilde, um coração reconhecido, que reconhece o Teu amor, o coração humilde na Tua presença, como foi o coração de Davi. A Tua palavra nos diz que Davi foi fiel na sua geração. Hoje nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Queremos ser fiéis também na nossa geração, diante do Senhor. Por isso, Pai, oramos assim, entregando este culto de louvor a Ti. E também Te agradecendo por essa palavra e por esse desafio que o Senhor lança ao nosso coração em mais um ano, em mais uma semana. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de falar aos meus irmãos o Teu plano, a Tua graça e o Teu amor. E falar como o Senhor é grande. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem crê diz amém. Dê ao Senhor uma salva de palmas. Ele é digno. Aleluia. Aleluia.